Olá! Bom, depois da era clássica, o mundo da arte virou um verdadeiro palco para um confronto, um choque entre dois estilos que, olha, não poderiam ser mais diferentes. Cada um deles representava uma forma completamente distinta de ver e de sentir o mundo. Vamos mergulhar nessa história juntos. Para começar, vamos só observar essas duas pinturas. De um lado, a gente vê uma cena bem escura, intensa, dá para sentir a tensão no ar. Do outro, uma imagem leve, quase um sonho, acontecendo num cenário supernatural. A diferença no clima, nas cores, no tema é gritante, não é? Salta aos olhos. Então fica a pergunta, qual dessas imagens parece mais complexa, mais dramática? E qual transmite mais calma, mais simplicidade? Essas perguntas, na verdade, são a chave para a gente entender o confronto que vamos analisar agora. Agora que a gente já sentiu a diferença, vamos dar nome a esses estilos e entender de onde eles vêm. Bom, a primeira obra, aquela mais dramática, A Vocação de São Mateus, de Caravaggio, é um exemplo clássico do que a gente chama de barroco. A segunda, O Balanço, de Lancret, representa o arcadismo. São dois mundos, duas visões de arte lado a lado. Para entender bem essa rivalidade, primeiro a gente precisa situar cada um no seu tempo. A arte, sabe, ela nunca existe num vácuo. E a história por trás desses movimentos é simplesmente fundamental. O interessante aqui é olhar a cronologia. O barroco surge lá na Europa no finalzinho do século XVI e chega no Brasil já em 1601. Aí, mais de um século depois, lá para 1750, é que o arcadismo aparece. Tanto na Europa quanto no Brasil, ele surge basicamente como uma reação direta ao que veio antes. E que mundos eram esses? Vamos dar uma olhada nas forças históricas que acabaram moldando cada um desses estilos. O barroco nasceu numa era, sim, de muita agitação. A Contra-Reforma Católica precisava reconquistar corações e mentes, e a arte se tornou a sua principal ferramenta. Por quê? Porque para reafirmar a fé, a arte tinha que ser esmagadoramente emocional, dramática. O resultado é um estilo que vive de explorar o conflito humano, as dualidades entre corpo e alma, razão e fé, tudo com o máximo de contraste e exagero para chocar, para impactar quem vê. Em contraste total, o arcadismo é filho do iluminismo, o famoso século das luzes. Pensa bem, intelectuais como Newton e Locke estavam revelando um universo que parecia ordenado, lógico. Então, por que a simplicidade se tornou tão atraente? Porque ela refletia essa nova crença na ordem, na clareza da natureza. Era um alívio, sabe? Uma resposta racionalista ao que eles viam como o drama caótico e a superstição do barroco. E essa imagem captura bem essa mudança de mentalidade. O telescópio é o símbolo perfeito de uma nova maneira de olhar para o universo, com ordem, com clareza, com racionalidade. Valores que o arcadismo abraçou completamente. Essas diferenças todas no contexto histórico levaram a filosofias de vida e de arte completamente opostas. Vamos detalhar isso um pouquinho mais. Esse quadro aqui, nossa, ele resume tudo. Se a gente olhar a primeira linha, a visão de mundo, para o barroco, o mundo é complexo, dinâmico, cheio de conflitos. Já para o arcadismo, a busca é por uma ordem idealizada, harmoniosa. Descendo para os valores-chave, a dualidade barroca entre fé e razão bate de frente com a valorização da simplicidade e do progresso do arcadismo. E, por fim, a natureza. Para o barroco, uma força dinâmica, dramática. Para o arcadismo, um refúgio de paz. Ok, agora vamos ver como essa batalha de ideias se manifestou na prática, na linguagem e nos temas que os artistas e escritores escolheram. Então, o ponto crucial é este. Olha só a linguagem. O barroco é todo complexo, cheio de metáforas. O arcadismo, por outro lado, preza pela clareza, pela objetividade. Nos temas, a intensidade religiosa e mística do barroco contrasta com as cenas de pastores e a mitologia clássica do arcadismo. E, finalmente, na estrutura, a complexidade toda elaborada do barroco dá lugar ao equilíbrio e à simplicidade que o arcadismo tanto buscava. Vejam este exemplo de um poema barroco. Troca em cinza voraz, lustrosa prata. Dá para perceber o contraste? Prata e cinza, vida e pranto. É um choque de opostos na mesma frase. É muito forte. E o nome dessa técnica é antítese. É a ferramenta perfeita para a visão de mundo barroca, que vive justamente de dualidades, de conflitos. É basicamente a tensão transformada em poesia. A diferença fica ainda mais clara aqui, né? De um lado, aquela intensidade religiosa, dramática do barroco. Do outro, a valorização árcade da vida simples, onde o agrado de uma pastora vale mais do que um rebanho, mais do que um trono. São dois universos inteiros em poucas palavras. Certo, mas por que a gente está olhando para esse confronto de séculos atrás?
O que isso nos diz hoje? No fundo, essa disputa toda entre barroco e arcadismo é sobre uma tensão que existe dentro de todos nós. Aquela necessidade de mergulhar na emoção, na complexidade da vida, contra o desejo por paz, por ordem, por simplicidade. E isso nos leva a uma última reflexão. No nosso dia a dia, com tanta informação, tanto estímulo, tanto ruído, qual desses impulsos fala mais alto? A gente busca mais a intensidade dramática do barroco ou a calma serena do arcadismo? É uma escolha que talvez a gente faça todos os dias sem nem perceber.